Olá! Para realizar a liberação dos cenários de testes dentro da ferramenta da Fast Project, você vai acessar com seu usuário e senha de rede, localizar o projeto de atuação e aqui dentro na parte do cronograma de CTS, vai localizar o módulo específico que teve atuação. Dentro dele, dentro de cada módulo, vocês vão ter os processos referentes a este módulo. Vou pegar aqui o banco de horas, dentro do módulo de controle de pontos. Clicando sobre o processo de banco de horas, ele vai abrir todos os cenários de testes padrões que eu possuo para esse módulo. Vocês vão realizar a leitura desse cenário de teste e fazer a classificação. Quais seriam as classificações possíveis dentro aqui da ferramenta? Você vai marcar esse teste não se aplica, ou seja, que esse cenário de teste padrão não se aplica à realidade do cliente. Se esse cenário de teste ele é desejável ou impeditivo para Go Live, ou seja, se obrigatoriamente ele precisa estar pronto e validado com sucesso no momento da virada em produção deste produto, ou se ele é algo que pode ficar pendente e pode ser resolvido posterior ao Go Live. Tirando essa classificação, nós vamos ter também a liberação, o teste em liberação ou o teste liberado. O teste em liberação serve para que vocês consigam apontar se por algum motivo, seja por algum erro de produto ou algum chamado com o time de suporte ou algum outro motivo, esse cenário de teste ainda não conseguiu ser liberado devido a essa pendência. Ou se já tiver tudo certo, vocês podem classificar como teste liberado para que o cliente consiga realizar o teste em questão. Ainda teremos aqui a evidência obrigatória, ou seja, o anexo obrigatório que o cliente vai ter que botar nesse cenário de teste, e a previsão de término para que ele realize esse teste em questão. Então, eu vou realizar um processo individual, que ele pode ser feito individual ou coletivo. Então, vou fazer a classificação individual desse primeiro cenário de teste. Digamos que ele é um teste, então, impeditivo. Vou colocar o teste liberado, dar um salvar, definindo a evidência obrigatória e a previsão de término deste cenário de teste. Com isso, agora, esse cenário de teste já está liberado para o cliente na plataforma. Lembrando que enquanto não fica como teste liberado, o cliente não consegue realizar esse cenário de teste. Esse próximo cenário de teste, vou entender que ele não se aplica para a realidade do cliente. Então, marcando não se aplica, ele não vai mais aparecer para o cliente realizar o teste. E a outra forma que vocês têm como fazer é uma forma coletiva. Clicando aqui nessa flechinha que tem ao lado do processo, vocês conseguem realizar a classificação em lote de todos os processos que tem dentro desse módulo. Então, todos eu vou botar como impeditivo, vou liberar, quero a evidência e vou definir a data para que o cliente realize esses testes. E vou dar um aplicar. A ferramenta vai pedir para você confirmar e dando um aplicar, ele vai liberar, então, essa classificação para todos, exceto para aquele que eu tinha marcado como não se aplica. Nesse momento agora, o cliente já consegue realizar todos os processos de teste. Lembrando que essa liberação é feita uma única vez. Ou seja, se o cliente por algum motivo reprova o cenário de teste, por algum erro, você não precisa liberar novamente. Toda essa ação após a reprovação é feita dentro diretamente do tenant do cliente, onde ele move lá as colunas de reprovado para em andamento e testa novamente. Outra funcionalidade que vocês conseguem fazer aqui dentro é criar um teste personalizado. Ou seja, se vocês fizeram alguma customização para esse projeto, ou às vezes um cenário específico, algo que vocês queiram criar de teste diferenciado. Para isso, basta localizar qual que é o processo que vocês querem inserir e ao lado vai ter esse botãozinho de mais. Clicando nesse botãozinho de mais, ele abre a caixinha para adicionar teste personalizado, onde vai puxar o processo. O identificador vocês podem definir como vocês quiserem, se quiserem chamar de alguma personalização específica. Vou chamar de banco de horas, cenário de teste. Se tem algum pré-requisito, algum outro cenário tem que ser feito antes dele e qual é o resultado esperado. Se vocês quiserem ainda adicionar algum anexo, vocês conseguem, e se for um projeto público, podem mencionar qual que é o IRF. Dando um salvar, a ferramenta vai atualizar, e nesse momento ela está inserindo aqui embaixo, então, dentro do controle de ponto, que foi onde eu inseri, dentro do processo de banco de horas, ele mostrou para mim que ele criou o meu cenário de teste. Se vocês quiserem definir algum prazo de término, vocês podem colocar aqui também. E com isso, o cliente já consegue fazer
todo o teste dele desse cenário personalizado também dentro da ferramenta, dentro deste processo de banco de horas. Não há necessidade de realizar algum outro tipo de liberação. A inserção aqui na ferramenta automaticamente já libera esse cenário de teste personalizado lá na plataforma para o cliente realizar o seu teste.